Queridos, na aula de hoje nós vamos falar sobre geometria molecular. É importante que nós conheçamos o formato das moléculas para a gente compreender ou conseguir entender ou conseguir descrever as suas propriedades. Nesse sentido, a gente tem que entender sobre o formato dessas moléculas, então. Ou seja, entender sobre a disposição dos átomos que influenciam diretamente no formato da molécula, tá bom? Beleza. Nesse sentido, nós precisamos entender uma coisa. Sempre que nós tivermos moléculas com dois átomos, ou seja, moléculas diatômicas, não interessa quem são os elementos que constituem esses átomos, tá? Sempre que nós tivermos moléculas com dois átomos, elas serão sempre lineares, tá? A geometria será sempre linear. Imagina que eu tenho aqui um átomo, que eu estou representando como se fosse uma esferazinha aqui agora, e esse átomo está ligado a outro átomo, que é uma outra esferazinha, tá? Independente se esse átomo seja um ou se esse átomo independente se ele seja um ou seja outro átomo de outro elemento, sempre vai ser linear a nossa geometria, tá bom? Não interessa também se a ligação for simples ou se a ligação for dupla, tá? Isso não vai nos interessar. Sempre que eu tiver dois átomos, ou seja, duas esferazinhas ligadas, tá? Sempre que eu tiver dois átomos, ou seja, duas esferazinhas ligadas, independente se a ligação for simples ou dupla ou tripla, independente disso, a geometria vai ser sempre linear, tá bom? Então, eu dei dois exemplos de ligação simples aqui, e agora eu vou dar um exemplo dei um de dupla, e agora eu vou dar um exemplo de ligação tripla. Independente disso, independente de quais sejam esses átomos e como é que sejam as ligações entre esses átomos, a geometria em moléculas com dois átomos será sempre linear. Duas esferas, se ligadas, só conseguem ficar numa forma de linha, portanto, geometria linear. Agora, se eu tiver mais de dois átomos, então, se eu tiver mais de dois átomos, eu tenho que sempre considerar, se eu tiver mais de dois átomos, eu tenho que sempre considerar o modelo VSEPR. O modelo VSEPR foi proposto por Ronald Gillespie. E Ronald Gillespie propõe um modelo que a gente chama de teoria da repulsão dos pares eletrônicos ou das nuvens eletrônicas da camada de valência. O modelo VSEPR, que é um modelo proposto por Ronald Gillespie, considera que as nuvens eletrônicas de camada de valência, tá? As nuvens eletrônicas presentes na camada de valência vai influenciar diretamente na geometria da molécula. Eu vou considerar aqui para vocês, vou te explicar já o que pode ser uma nuvem eletrônica, tá? Então, uma nuvem eletrônica pode ser uma ligação simples, tá? Uma ligação simples, ou uma ligação dupla, ou uma ligação tripla, tá? Ou ainda um par de elétrons não compartilhados. Isso aqui a gente define como nuvem eletrônica, tá bom? Nesse início, para facilitar a nossa vida, eu vou desenhar uma bexiguinha, tá? Eu vou desenhar aqui uma bexiguinha e vou falar que essa bexiguinha é uma nuvem eletrônica, tá bom? Essa bexiguinha é uma nuvem eletrônica. Então, sempre que eu tiver mais de dois átomos, eu tenho que considerar que as nuvens eletrônicas, que são nuvens formadas por elétrons, como elas só têm elétrons dentro delas, e elétron junto com elétron sofre repulsão, essas nuvens vão querer ficar mais distante possível entre si, tá bom? Então, essas nuvens vão sofrer repulsão, ok? Essas nuvens eletrônicas vão sofrer repulsão entre si e, portanto, vão querer ficar na maior distância angular possível, tá bom?
Então, elas vão se dispor de forma que fiquem na maior distância angular possível, tá bom? Então, sempre que eu tiver mais de dois átomos, eu tenho que considerar que as nuvens eletrônicas vão sofrer entre si repulsão. Bom, com dois átomos, então, com mais de dois átomos, né? Com mais de dois átomos, nós temos que considerar as possibilidades, tá? O mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que você tem que conhecer, mas é o mínimo mesmo que eu estou falando aqui agora, é entender que posso ter duas nuvens eletrônicas, eu posso ter 3 nuvens eletrônicas, ou eu posso ter 4 nuvens eletrônicas, tá? Eu vou construir aqui com vocês uma tabela, tá? E aqui, ó, eu vou escrever nuvens eletrônicas. Aqui eu vou colocar a disposição dessas nuvens, tá? A disposição dessas nuvens. E aí nós vamos colocar os ligantes. E aí quando a gente colocar os ligantes, a gente vai entender a geometria da molécula, tá? Vamos lá, geometria da molécula. Eu vou fazer essa tabela na próxima página, que na hora que a gente fizer ela na próxima página vai ficar mais organizado, beleza? Então, eu vou fazer essa tabela aqui na próxima página, ok? Então, vamos lá. Sempre que eu tenho duas nuvens eletrônicas, o que significa isso? Eu tenho um átomozinho central, ok? E ao redor desse átomo central, eu tenho duas nuvens. Eu tenho uma nuvem para cá, que eu representei como uma bexiguinha, e tenho uma outra nuvem para cá, que eu representei como outra bexiguinha. Se você observar, essas bexiguinhas estão o mais distante possível entre si. Se você traçar um eixo aí, que atravessa bem no meio do meu átomo central, você vai perceber que essas nuvens distam. Meu Deus, o trem está torto aqui. Você vai perceber que essas nuvens distam 180 graus entre si. Ok? É o máximo de distância possível entre duas nuvens eletrônicas. Beleza, então eu tenho um átomo central em que ao redor dele eu tenho duas nuvens eletrônicas. Ah, Lucas, quem é que podem ser essas duas nuvens eletrônicas? Lembrando que nuvens podem ser uma ligação simples, ou uma ligação dupla, uma ligação tripla, ou um par de elétrons compartilhados. De elétrons não compartilhados. Lembrando que essa tabela está sendo construída, tá? E a gente vai ter que preocupar com ela, vai ter que gravar ela, considerando que a gente tenha mais de dois átomos em uma respectiva molécula, tá bom? Então vamos lá. As nuvens eletrônicas influenciam, tá, na geometria da molécula. Só que elas sozinhas não são capazes de influenciar na geometria da molécula. Elas sozinhas, elas influenciam, mas não determinam. É isso que eu quero dizer. Elas influenciam na geometria da molécula, mas sozinhas elas não determinam qual será a geometria. Eu preciso olhar quais são esses átomos que estão ligados ao átomo central. Então, ó, eu tenho aqui de vermelho o átomo central, ok? E ligado a esse átomo central, eu vou ter agora dois ligantes. Eu tenho aqui, ó, dois ligantes. Beleza? Então, ó, com duas nuvens e mais de dois átomos, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter duas nuvens e dois ligantes. Beleza? Então, vou escrever isso. Eu tenho aqui, ó, duas nuvens e dois ligantes. Sempre que eu tiver duas nuvens e dois ligantes, a geometria da minha molécula será linear também. Então, eu posso ter geometria de molécula linear, com duas nuvens e dois ligantes, ou simplesmente com dois átomos. Moléculas diatômicas também têm geometria linear. Beleza, vamos continuar o nosso raciocínio. Se eu tiver agora 3 nuvens eletrônicas, o que significa isso? Eu tenho um átomo central, tá? E ao redor desse átomo central, eu coloquei 3 nuvens eletrônicas. Então, eu coloquei aqui, ó, uma bexiguinha, coloquei uma outra bexiguinha, e agora eu vou colocar uma terceira bexiguinha. Lembrando que cada bexiguinha dessa está representando para mim uma nuvem eletrônica. Então, ao redor do átomo central,
nós temos 3 nuvens eletrônicas. E considerando que essas nuvens querem ficar o mais distante possível entre si, elas vão formar um ângulo entre elas, ó. Se eu passar um eixo aqui, ó, bem no meio, se eu passar um eixo aqui bem no meio de cada nuvem dessa, elas vão ter um ângulo entre si de 120 graus. Beleza. Com 3 nuvens eletrônicas, quais são as possibilidades? Com 3 nuvens eletrônicas, quais são as possibilidades? Bom, a primeira possibilidade é ter um átomo central, tá? E as 3 nuvens eletrônicas serem formadas por ligantes. Então, eu tenho um átomo central com um ligante, depois tem mais um outro ligante, e depois tem mais outro ligante. Ligante aqui pode ser um átomo ou um grupo todo de átomos, tá? Vamos considerar que é um átomo nesse momento para facilitar a nossa vida. Então, eu tenho um átomo central que eu representei de vermelho, e esse átomo central está ligado a 3 outros átomos. Sempre que isso acontecer, então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, se vocês observarem, 3 nuvens eletrônicas, tá? Nesse caso, a nuvem eletrônica são essas ligações que eu botei de preto aqui, que pode ser ligação simples, dupla ou tripla, ok? 3 nuvens eletrônicas e, além das 3 nuvens, eu coloquei 3 ligantes, que são os átomozinhos de preto. Sempre que eu tiver 3 nuvens e 3 ligantes, a geometria obrigatoriamente vai ser uma geometria trigonal plana, tá bom? A geometria obrigatoriamente vai ser uma geometria trigonal plana, beleza? Então, de novo, ó, sempre que eu tiver 3 nuvens e além das 3 nuvens eu tiver 3 ligantes, a minha geometria vai ser trigonal plana. Bom, mas com 3 nuvens eu não preciso ter 3 nuvens e 3 ligantes exatamente. Com 3 nuvens eu tenho que ter 3 nuvens, mas eu posso ter um número menor de ligantes. Por exemplo, ó, eu posso ter um átomo central, tá? E ligado a esse átomo central, ter 2 ligantes. Ligado a esse átomo central, ter 2 ligantes. Aí você olha para o meu desenho e pergunta: ô Lucas, eu estou vendo aí só 2 nuvens. Eu estou vendo aí só as 2 nuvens que correspondem às ligações. Cadê a terceira nuvem? Você não falou que são 3 nuvens? A terceira nuvem vai ser um par de elétrons não compartilhado ao redor do átomo central. Então, nesse exemplo, ó, eu tenho 3 nuvens. Eu tenho uma nuvem à direita, uma nuvem à esquerda e a minha terceira nuvem é um par de elétrons não compartilhado ao redor do átomo central. O nosso foco aqui é observar sempre o átomo central. Então, ao redor do átomo central, o que eu tenho? Eu tenho 3 nuvens eletrônicas, mas apenas 2 ligantes. Então, ó, com 3 nuvens eletrônicas, eu posso ter 3 nuvens e 3 ligantes. A geometria é trigonal plana, igual nós já falamos. Ou eu posso ter 3 nuvens e 2 ligantes. Sempre que eu tiver 3 nuvens e 2 ligantes, a minha geometria será angular ou em forma de V. Se você perceber, olhar aí direitinho, você vai ver que isso é um V invertido. Tudo bem? Então, com 3 nuvens são essas as possibilidades, ok? Eu posso ter com 3 nuvens 3 ligantes, geometria trigonal plana, ou posso ter com 3 nuvens 2 ligantes e a geometria vai ser angular ou em forma de V. Tem que decorar, tá? Então, essa tabelinha você tem que decorar ela na sua cabeça. Por isso que eu estou construindo ela com você para facilitar a sua memorização. Com 4 nuvens, a gente pode ter, então, como é que seriam essas nuvens ao redor do átomo central? Bom, a gente tem um átomo central aqui, certo? Nós temos um átomo central aqui, um átomo central. E ao redor desse átomo central, eu tenho 4 nuvens. O que as pessoas pensam naturalmente? Se eu tiver que colocar 4 bexiguinhas em torno de um ponto, eu vou colocar uma aqui, a outra aqui embaixo, a outra de um lado. O que as pessoas pensam normalmente? E a outra do outro lado. Minha bexiga está meio deformada, coitada. Ó, e a outra do outro lado. Isso que as pessoas pensam naturalmente. Mas se você olhar bem, se você fizer isso e olhar bem, você vai ver que entre cada uma dessas nuvens, nós temos apenas 90 graus. 90 graus é muito pouco para ficar entre nuvens, tá? É uma distância angular muito pouca, muito curta. As nuvens estão muito próximas e com isso a repulsão aumenta muito.
e a molécula, portanto, ficaria muito instável. Então, não pode ser assim, ó. Isso aqui está errado, tá? Não pode ser assim, beleza? Como é que é o certo, então? Se eu tiver 4 nuvens ao redor do átomo central, essas nuvens serão dispostas como se fosse um tripé ou um pedestal de um microfone. Eu vou ter 3 nuvens embaixo, tá? Formando como se fosse a base de um determinado tripé. 3 nuvens embaixo, como se fosse a base de um determinado tripé. Então, ó, tem 3 nuvens. Uma terceira nuvem está lá no fundo, por isso que eu estou fazendo ela tracejada aqui, tá bom? Então, tenho 3 nuvens, tá? Embaixo, e mais uma quarta nuvem, e mais uma quarta nuvem em cima. Tá um pouco deformada, tá? Mas é isso aqui, o desenho é esse. Então, eu tenho 3 nuvens embaixo, tá? 3 nuvens embaixo, como se fosse o tripé, tá? Um respectivo tripé, que a galera usa muito para colocar microfone. E a quarta nuvem está em cima, como se fosse a haste do microfone, o pedestal do microfone, tá bom? Então, eu tenho aqui 4 nuvens. Sempre que eu tiver 4 nuvens, como é que vai ser essa geometria dessas nuvens, então? Essas nuvens vão distar entre si, se essas nuvens forem todas iguais, elas vão distar entre si 109 graus e 28 minutos. Note que é uma distância angular maior do que os 90 graus que a gente tinha previsto anteriormente. Tudo bem? Beleza, então vamos lá. Ó. Com 4 nuvens eletrônicas, respeitando esse desenho que eu acabei de construir, quais são as possibilidades? Bom, a primeira possibilidade então é ter um átomo central ligado a ele 4 ligantes. Então eu tenho um ligante aqui, outro ligante lá no fundo, tá? Ó, outro ligante lá no fundo, e o nosso quarto ligante está em cima. Note que esse desenho é tridimensional, tá? Preste bem atenção nisso. Esse desenho é tridimensional. Vou até fazer uma alteraçãozinha nele aqui, ó, para ele ficar parecendo tridimensional mesmo. Note que esse desenho é tridimensional, tá? Então, ó, eu tenho um ligante de um lado, um ligante do outro e um terceiro ligante lá no fundo, tá? E o meu quarto ligante está em cima. Bom, então com 4 nuvens, o que eu tenho? Eu tenho um átomo central e ligado a ele, ó, 1, 2, 3, 4 nuvens. Essas 4 nuvens são formadas por átomos ligantes. Então, eu tenho 4 nuvens, e além das 4 nuvens, eu tenho 4 ligantes. Sempre que eu tiver 4 nuvens e 4 ligantes, a geometria da molécula será tetraédrica, tá? A geometria da molécula será tetraédrica, beleza? Com 4 nuvens e 4 ligantes, a geometria da minha molécula é tetraédrica. Beleza, mas com 4 nuvens eu não preciso ter 4 ligantes. Eu posso ter menos ligantes. Como é que seria isso? Bom, eu posso ter um átomo central, ok? Ligado a ele, eu posso ter 1, 2. Ligado a ele, eu posso ter 1, 2, 3 ligantes. Como se fosse a base do meu tripé. A quarta nuvem é um par de elétrons não compartilhados ao redor do átomo central. Então, se você observar, você vai ver que nós temos uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens, e a quarta nuvem eletrônica é esse par de elétrons não compartilhados ao redor do átomo central. Bom, o que eu tenho aqui então? Eu tenho 4 nuvens e 3 ligantes. Com 4 nuvens e 3 ligantes, a geometria da minha molécula será sempre piramidal. Note, ó, que se você observar bem, você vai ver que isso parece uma pirâmide, né? Isso parece uma pirâmide, ok? Eu só tracejei errado ali em cima. Se você observar bem, você vai ver que isso parece uma pirâmide de base triangular, ok? Isso parece uma pirâmide de base triangular. A face do fundo é inteira. Então, a gente tem 3 faces aí nessa pirâmide na parte lateral e mais uma face embaixo, tá? Vou até pintar as faces aqui dessa pirâmide só para você entender o que eu quero dizer.
Essa é a face do fundo, estou pintando de cinza, tá? Além dessa face do fundo, eu tenho a face da direita. Ok? Tem a face da esquerda. Ok? E ainda tem a face lá de baixo. Então, parece uma pirâmide de base triangular. Por isso que chama piramidal. Beleza? Gente, com 4 nuvens ainda existe uma outra possibilidade. A outra possibilidade é assim, ó. Eu tenho um átomo central, tá? E ao redor dele eu tenho um ligante e um outro ligante. O terceiro ligante não existe. É uma nuvem eletrônica ao redor do átomo central. É um par de elétrons não compartilhados ao redor do átomo central. E o quarto ligante também não existe. É mais outro par de elétrons não compartilhado ao redor do átomo central. Então, se você observar bem, você vai ver que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 nuvens. Eu tenho 4 nuvens, mas eu não tenho 4 ligantes. Eu tenho 4 nuvens e apenas 2 ligantes. Sempre que eu tiver 4 nuvens e 2 ligantes, a geometria da minha molécula também será angular ou em forma de V. Ok? Com 4 nuvens e 2 ligantes, a geometria da minha molécula será angular ou em forma de V. Beleza, atenção para mim aqui, tá? Atenção para mim aqui, preste bem atenção. Note que angular ou em forma de V é uma geometria de molécula possível com 4 nuvens e 2 ligantes. A geometria angular ou em forma de V é possível com 4 nuvens e 2 ligantes. E também é possível com 3 nuvens e 2 ligantes. Então, existem moléculas que vão ser angular se tiverem 3 nuvens e 2 ligantes. E existem moléculas que também serão angulares, mas com apenas 4 nuvens e 2 ligantes. Tá bom? Então, é isso, gente. Basicamente, a ideia geral é essa. Note que com 2 nuvens iguais, a distância entre essas nuvens será de 180 graus, tá? Com 3 nuvens iguais, a distância entre essas nuvens será de 20 graus, 120 graus. Com 3 nuvens e 2 ligantes, essa distância aqui, ó, ela pode variar. Ela necessariamente não vai ser 120 graus, tá? Por quê? Porque pares de elétrons compartilhados sofrem uma repulsão menor do que pares de elétrons não compartilhados, ok? Pares de elétrons não compartilhados, ó, essa repulsão aqui, daqui para cá, para essa nuvem, é maior do que essa repulsão daqui para cá. Então, meio que o ângulo aí vai diminuindo, a tendência é que ele diminua, ok? Beleza. Ó, um terceiro exemplo, essa distância aqui, ó, não vai ser 109,28. Essa distância aqui, todas elas não serão 109 graus e 28 segundos. Por quê? 28 minutos, perdão. Por quê? Porque a repulsão entre essa nuvem e esse par eletrônico é maior do que a repulsão que existe entre essas duas nuvens aqui, tá bom? Entre essas nuvens de baixo, ok? É maior do que a repulsão que existe entre essas nuvens de baixo. E aqui, pior ainda, a repulsão que existe entre essas duas nuvens é muito maior do que a repulsão que existe entre essa nuvem de elétrons não compartilhados e a nuvem que corresponde a uma ligação, tá? É maior. E essas duas aqui, ó, a repulsão entre elas é menor. Beleza? Então, os ângulos não serão exatamente os mesmos quando a gente não tem 4 nuvens iguais. Beleza? Se as 4 nuvens forem iguais, o ângulo entre elas é de 109 graus e 28 minutos.